sobre a questão aí do soco do preparador físico do Flamengo no rosto do Pedro. E a reportagem foi atualizada e está bem mais encorpada agora, tá? Está aí na nossa tela. O que eu li, que era a íntegra da matéria, agora é o primeiro parágrafo, e depois tem a continuação aqui, ó. Após as entradas dos dois atacantes, porque faz menção a Luiz Araújo e Everton Cebolinha, né? Sampaoli ainda teria mais uma substituição que foi utilizada com a entrada de Thiago Maia na vaga de Felipe Luiz. Pablo Hernandes não gostou de ver Pedro sentado no banco de reservas e fez cobranças ríspidas ao jogador assim que entrou no vestiário. Então a confusão é do vestiário. Começa com o comportamento do Pedro no banco, né? O argentino disse que o fato de Pedro não permanecer na área de aquecimento foi uma falta de respeito. O camisa 9 retrucou que quem não tem respeito por ele é a comissão técnica de Sampaoli, alegando que o tratamento recebido não é correto e que está sendo minado desde o início do trabalho. Hernandes respondeu, desferindo um soco na boca do atleta que apresenta ferimentos no local. Então, temos aí algumas informações novas, né? Nessa reportagem atualizada há 2 minutos. Se a cobrança é justa, se o Pedro tem razão de dizer que a comissão técnica o minou, se o Sampaoli está certo em escolher, em usar mais ou menos o Pedro, tudo isso virou absolutamente secundário quando se dá um soco na cara de alguém. Se perde completamente a razão. Não existe uma relação de trabalho que possa ser construída nessas bases. Para mim é algo que, confirmando tudo, e não tem motivo, não é nenhum motivo para a gente achar que a informação não é correta, porque a gente sabe quem está dando a informação é um repórter super bem informado. Isso inviabiliza uma convivência, gente. Isso é algo absolutamente inaceitável no ambiente de trabalho, no ambiente profissional. O futebol tolera muita coisa, né? Mas eu não me lembro de ter visto algo parecido. Mas alguém que deu um soco na cara do outro... Uma relação comissão técnica-atleta... Se reapresentarem no dia seguinte para trabalhar? Eu já vi... porque, além de tudo, é uma relação hierárquica. Não é uma relação entre dois companheiros que saem no tapa. Por mais que, se eles fizessem isso, está errado. E isso a gente já viu, né? É uma relação hierárquica. Isso a gente já viu e a vida continuou, eventualmente. É o que eu digo, o futebol tolera algumas coisas que... Mas ali tem uma relação de comando. Em outros ambientes da vida cotidiana não são muito bem aceitos, né? Existe uma relação de comando. Isso é assédio no trabalho da pior forma possível. Correção rápida aqui, o jogo com arbitragem 100% feminina na quarta-feira, tá? É porque tem o Tom Benz envolvido, então eu já me precipitei e achei que seria o jogo de amanhã. Tem postagem do Eric Faria, também outro companheiro nosso, que está buscando informações, né, sobre o que aconteceu. Os jogadores já disseram que não vão treinar se o preparador estiver no ninho no próximo treinamento. Clima quente, é o texto do Twitter do Eric. De fato, não há como. É intolerável. É absolutamente intolerável. Agora é ver, a partir daí, qual a repercussão com o restante da comissão técnica, né? Como o Sampaoli... Com o Sampaoli, principalmente. Exato. Né? Porque para ver o nível de abalo que esse episódio vai... Se a situação fica insustentável entre o preparador dele e o grupo, o que ele faz? Tolera a saída do preparador? E, em tese, ele tem todas as razões para chegar para o preparador e dizer, olha só, por mais unidade que a gente tenha como grupo de comissão técnica, e hoje muitas comissões técnicas são grupos que se movem juntos, por mais que eu prestigie o seu trabalho, você extrapolou qualquer limite. Inviabiliza uma sequência. Agora, é algo muito grave, né? A gente precisa entender com calma antes de querer atropelar qualquer tipo de informação, porque é uma agressão de um profissional da comissão técnica a um atleta. E aí, quando a gente passa a debater a ansiedade do Pedro, que a gente falava no jogo do meio de semana, ele quer fazer o dele, parece que constrói, a finalização tá mascada, tá ansioso, tem algo comportamental, e aí não é dizer se está certo ou errado, mas é um Pedro insatisfeito de não estar jogando, entrando, rendendo. Talvez a leitura que a gente faz aqui de poderia ser um momento, a Dani cita, de jogo de procurar o Pedro, uma referência dentro da área, e aí uma agressão de um profissional da comissão técnica com um soco no rosto, é algo que vai muito além de um bate-boca, de uma insatisfação. Uma briga. De um olhar virado, trocado. Quando escala para violência. Exato. Não há. E é uma questão que extrapola estádio e vestiário, Léo. Porque assim, é o seguinte, direção de futebol, Marcos Braz, presidente do clube, o senhor Pedro ficou de bico porque não quis entrar no jogo e eu quero que ele seja multado. Exato. Exato. Então, se você quis resolver a situação de outro jeito, cara, tá absolutamente errado e, assim,
o profissional responsável por isso, é ele que passa a ser necessariamente um alvo de possível punição no clube. E é complicado, né? Porque num curto espaço de tempo é mais uma confusão. Recentemente também, o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e o Gabigol tiveram uma discussão muito ríspida. A coisa não chegou ali a via de fato, porque teve gente que se meteu e se separou, mas eu acho que é de outra ordem. Não, mas é mais uma vez uma questão de dentro do vestiário. A gente está falando de um atacante e um vice-presidente de futebol. Um atacante e um preparador físico. Assim, não é outra ordem. São 2 atletas e pessoas que deveriam ter outro tipo de postura. Eu entendo que são cenários diferentes. A questão do Gabriel era sobre exame de doping. Ele saiu campo porque machucou o tornozelo, aí foram comunicar, exato, é aquela discussão. Mas é uma discussão. Tem uma hierarquia, tem uma discussão. Claro. E um preparador físico que certamente entende, nada justifica, mas ele deve ter entendido que passou moto, que não foi cumprido. Tem um outro cenário aí também de discussão, é mais uma questão que precisa entender, ser entendida, ser explicada, ser falada. Então, eu tô com Se houve realmente um soco, eu acho primeira coisa. Não, o que eu tô falando é mais uma questão de animosidade dentro do vestiário. Não é comparar mamão com laranja. Eu vou me ater ao que eu sei e o que, em tese, pode acontecer de agora em diante. Primeira coisa, quando o preparador faz isso, ele está prejudicando o Flamengo. Exatamente. Ele está prejudicando o Flamengo. Eu vou explicar o porquê. Provavelmente ele é um cara da confiança do Sampaoli. A reconstrução passa pelo Sampaoli. Agora existe... Pablo Hernandes, também argentino, veio com o Sampaoli. Agora existe alguma chance, e espero que seja resolvido com uma conversa de todos os lados, e o Pedro já deve estar insatisfeito com a reserva, como a gente falou, com tudo que tem acontecido com ele, pelas escolhas do Sampaoli, e eu não sei se o Pedro tem uma leitura tática de jogo para entender o que é necessário. Às vezes o jogador não tem, o jogador às vezes sabe jogar muito bem, mas não tem uma leitura de compreensão do coletivo, de posição / função. Para entender exatamente o que o treinador está pensando, o que ele está fazendo. Se o Pedro tiver, por exemplo, muitos amigos dentro do vestiário, pode começar um diz que diz. E o Sampaoli é um treinador de alto nível, mas que já saiu de clubes com, digamos assim, clima ruim. É seleção. Sim. Entre jogadores, com funcionários do clube. E no Flamengo parece que isso não vinha acontecendo. As coisas parecem funcionar dentro da harmonia possível. Ele quer que funcione, ele quer demais que funcione. Agora, acontece uma coisa dessa... Então, assim... E é chato a gente falar antes, assim, porque a gente precisa ver... Tudo que o Flamengo não precisa. Tudo que não precisa. A reconstrução trazida pelo Globo Esporte, e que a nossa reportagem também já confirmou, né? Que ele teria sentado no banco, não ficou na área de aquecimento, quando viu que não ia entrar no jogo, e a partir desse momento, o preparador físico foi questionar a atitude dele, dizendo que ele deveria ficar com os colegas. Dele. E ele falou que, na verdade, era ele, preparador físico e a comissão técnica, que estariam faltando com respeito com ele, porque... ele estaria sendo boicotado desde o começo do trabalho. E isso gerou as vias de fato. Passa o caso para a diretoria, o que você falou. Não se isso também é a informação que você está recebendo agora. Não, a informação, eu estou relatando o que foi noticiado inicialmente pelo Globo Esporte, que a nossa reportagem também confirma como verdadeiro. Tá? Então, eu não li nada, até porque, para ler, eu tenho que botar óculos e eu não fazer isso. Esse movimento, estou ouvindo. Eu pago o mico. Eu acho que fica uma situação que beira o insustentável. Assim, um jogador da qualidade do Pedro, que realmente tem muito pouca oportunidade. Eu entendo toda a dinâmica de jogo, eu entendo que, de fato, as características de quem está em campo se sobressaem às dele. Mas com pouco espaço, se sentindo desrespeitado, e agora, se realmente foi agredido fisicamente... É que agora ele foi desrespeitado de verdade. Exato. Assim. Ele não estava sendo desrespeitado. Não, se sentindo desrespeitado, por isso que eu coloquei. Perfeito. O coletivo está sendo colocado acima do jogador e dos feitos dele pela equipe, que são indiscutíveis, e ninguém muda isso. Isso é o certo. Existe algo superior a você, que é o Flamengo. Agora ele foi muito desrespeitado. Agora não isso. A ver, a gente está apurando aqui, o nosso Vini Ribeiro daqui a pouco vai subir uma nota no espn.com.br, a gente pode voltar a falar desse assunto. E aí eu fico pensando, será o Birner toca num ponto que é importante, assim, de elenco, de dentro de vestiário, de olhar agora como é que se refaz de uma situação como essa, porque tem um jogo muito importante na quinta-feira. Eu não sei a consequência, esse elenco mas não pode ser abalado. E assim, queira ou não, assim, o Pedro é um jogador que... Os jogadores têm relações dentro do elenco. Claro. Tem amizades, tem proximidades, muitas vezes tem panelinhas. O ideal é que não tenha, mas em qualquer lugar tem. Não adianta. É um jogador antigo, com relevância, com destaque do ano passado, e há uma leitura de que é uma comissão técnica de pouco tempo, e a discussão do Pedro de que estou sendo dominado, um soco.
é um negócio que vai muito além do tudo soco. Que o Flamengo não precisava. Exatamente. A gente começa o programa falando minutos da vitória, da evolução, do anímico. Perto de um jogo importante. E depois de dois resultados, numa semana de 2 jogos grandes e os 2 fora de casa. Sim. Pode até não gerar nenhum impacto negativo, né? Pode ser que amanhã aperte a mão, resolva. É isso. Não era para acontecer. Mas acontece. Pode ser que não gere nenhum impacto negativo, mas agora existe a chance. Que não havia até alguém enfiar a mão na cara do outro. A gente trabalha com diversos jogadores aqui, né, Dani? Diariamente a gente conversa sobre problemas de vestiário e tal. E vários contaram de técnico sair falando, resolve aí. Vocês dois aí no vestiário, resolve. Mas quando tem, assim, uma relação de gente de comissão técnica, é diferente. Para começar, o simples vazamento tão rápido na notícia, né? Porque ainda em muito clube que é blindado, bem lembrado. Talvez não, isso certamente acontece muito mais do que a gente sabe. Sim. Né? Tanto é que assim, os caras vêm aqui no Resenha anos depois, né? Contam coisas que a gente contam coisas. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Sério, então, teve isso? Nossa, caramba, não dava nem para imaginar. Então, assim, o simples fato disso ser tão rapidamente filtrado para fora do vestiário, minutos depois de acontecer, né, também diz alguma coisa. Bertozzi, tem que ser entendido mesmo, a situação ficou crítica. O preparador físico do Sampaoli, o Pablo, agrediu o Pedro. O jogador foi para a delegacia poder prestar queixa. E ele está realmente muito chateado e todo o grupo fechou junto com ele. O grupo disse que não treina enquanto o Pablo não for demitido. O voo atrasou porque eles foram para a delegacia e o grupo não quis deixar o Pedro lá sozinho. Então tá muito esquisito isso tudo aí. O Pedro fez um pronunciamento aqui no Twitter que eu vou ler para vocês. Poderia estar aqui falando dos escassos minutos recebidos nos últimos jogos, que já deixa aí bem claro que ele está insatisfeito, né, com esses escassos minutos aqui. Mas o que aconteceu hoje foi mais grave do que pode acontecer dentro das 4 linhas. Covardemente, sem motivo, inexplicavelmente, fui agredido com um soco no rosto por Pablo Fernandes, membro da comissão técnica de Sampaoli. Caraca, complicado, cara. Imagina o clima, como é que tá. Agora que o Flamengo começou a engrenar um pouquinho, né? Chegou o segundo semestre. Complicado, cara. Covardia física, vamos continuar aqui. A covardia física se sobrepõe diante da covardia psicológica que tenho sofrido nas últimas semanas. Pedro deixa claro aqui mais uma vez, né, que está sofrendo covardia psicológica, deixando mais uma vez que está insatisfeito aqui, né? Uma situação realmente chata. Alguém que se acha no direito de agredir o outro não merece respeito de ninguém. Já passei por muitas provações aqui no Flamengo, mas nada se compara com a covardia sofrida hoje. Que Deus perdoe uma pessoa que em pleno 2023 acha que uma agressão física possa resolver qualquer problema. Obrigado, Jesus, pelo ensinamento dando a outra face. Pai, mãe, obrigado pela educação que me deram. Galera, complicado. Vamos aguardar aí a cena dos próximos capítulos e tomara que tudo se resolva da melhor forma aí.